Por que compramos? Como compramos? E sobre quais influências? Eu sou Valéria, publicitária na Criativo Marketing, e hoje eu vou falar sobre a ciência do consumo. Quando estamos num ambiente de uma loja física, todos os detalhes foram pensados para estimular o nosso desejo de compra. A posição dos objetos, a iluminação, o som ambiente, as ofertas, as pontas de gôndola, os balcões, tudo favorece nossa experiência dentro da loja para nos estimular a comprar mais. A neurociência fez estudos e comprovou que nós compramos por motivos emocionais e não racionais. Quando estamos diante de algo que desejamos, parte do nosso cérebro é ativada e essa parte é ligada às nossas emoções. Por isso que em marketing nós procuramos estimular as emoções do consumidor e fazer com que ele se conecte com a nossa marca, com os nossos produtos e com a nossa proposta de valor. Imagine você, quando nós vamos a uma loja e ainda estamos no estacionamento, quer de um mercado, quer de um shopping ou de um grande centro de comércio, andamos numa velocidade acelerada, pois estamos no estacionamento. Quando chegamos na frente da loja, nós entramos com essa mesma velocidade. E tudo que tiver ao nosso redor naquele momento, nós não enxergamos. É necessário criar na entrada da loja uma zona de descompressão. Alguns metros, se possível, lojas pequenas muitas vezes não conseguem fazer isso, mas nos mercados, em farmácias, eu vou dar alguns exemplos que você vai perceber essa técnica sendo aplicada. Alguns metros para dentro da loja são usados para essa zona de descompressão. O Pão de Açúcar, por exemplo, coloca floricultura. É a hora que o consumidor entra, se adapta com a iluminação diferente de dentro da loja, com a temperatura diferente também, e ele se depara com flores. Então aquilo, como se fosse um stopper na frente do consumidor, vai colocá-lo no ambiente de compra. Outras lojas, por exemplo, uma rede de farmácias, Drogasil, Droga Raia, você também percebe essa zona de descompressão. Mercados menores, por exemplo, o Pão de Açúcar Minuto, ele não tem uma área muito grande para fazer essa zona de descompressão de 2 metros. E o que ele cria então ali logo na entrada? Muitas vezes a feira, os carrinhos, alguma coisa que faça, que crie como uma barreira de entrada que é só para o consumidor se ambientar com a loja. Isso é tão importante que muitas vezes limita uma compra. Quando você vai a um mercado pequeno de bairro para comprar alguns itens somente e nem vai pegar uma cesta para isso, você acaba entrando na loja. Se nesse momento o dono da loja não tem a sensibilidade de colocar no fundo dela algumas cestas, assim que as nossas mãos se encherem, nós vamos embora para o caixa. Mas se nesse momento ou chegar um funcionário com uma cestinha ou o próprio mercado tiver deixado lá um expositor de cestas, você ainda continua fazendo as suas compras. Então são esses pequenos detalhes que podem influenciar no momento de compra. Como o assunto é estimular os sentidos, os desejos e aquele lado do cérebro que faz o consumidor comprar, nós temos uma técnica chamada branding sensorial, que estimula os 5 sentidos do consumidor. Um dos sentidos que nós estimulamos é o tato. Veja uma loja da Apple ou da Vivo, onde tem todos aqueles celulares expostos num balcão, justamente para o consumidor poder manusear, sentir o aparelho, ver o peso, simular algum movimento. Isso influencia e atrai o consumidor, desperta o seu desejo por compra. Foi feito um teste com controles remotos. O consumidor ele tinha o mesmo controle remoto, porém em um deles colocaram um pedaço de metal que acrescentava um peso. O consumidor, o testador na verdade, ele garantia que ele sentia mais qualidade naquele que pesava mais. Então veja como o tato influencia também numa decisão de compra e na percepção de qualidade. A maioria dos testadores acreditava que o outro controle mais leve era frágil. E aquele que era mais pesado e mais robusto transmitia mais qualidade. Então veja que design é uma coisa que influencia, o fato de tocar no produto desperta o desejo de compra e ajuda o consumidor a ter a sua percepção de qualidade. O som é outro estímulo sensorial muito usado na propaganda. Você pode perceber numa campanha de marketing, por exemplo,
quando o garçom abre uma garrafa de refrigerante ou de cerveja e sai aquele som do gás, aquilo mexe com as emoções, com a memória afetiva do consumidor que naquele momento deseja beber o refrigerante ou a cerveja. Da mesma forma, a marca de isqueiro Zippo, que tem um isqueiro metálico, quando abre aquela tampinha faz um clique. Esse som já é muito característico ligado à marca. Também é algo que ajuda na identificação do produto e no desejo de compra. E o som do ronco de uma Harley Davidson, será que não desperta o desejo de compra do consumidor? O olfato também é um dos sensores que podem ser trabalhados dentro de uma loja. Imagina uma loja de cama, mesa e banho, se ela for aromatizada com alguma essência de ervas, ela vai promover um ambiente relaxante, acolhedor, que também vai estimular o consumidor à compra. Ele vai interagir melhor com os produtos. Eu citei bastante exemplo onde exige a interação do consumidor com o produto ou com o ambiente de compra. Mas como pode ser feita essa mesma influência no ambiente digital? Como substituir esse tato, ou o som, ou o olfato, se a pessoa está no ambiente de uma loja virtual, por exemplo? Usando palavras, imagens que ativem essa emoção do consumidor. Existe uma coisa chamada neurônio espelho. Quando nós estamos assistindo um filme, por exemplo, muitas vezes choramos ou rimos com uma comédia, porque o nosso subconsciente, ele acredita que aquilo é real, que está acontecendo, então ele se emociona. A parte do cérebro relacionada à emoção é ativada. Da mesma forma, quando vemos uma campanha publicitária, uma foto, um post no Instagram, o nosso neurônio espelho acredita que aquilo está acontecendo. Então é possível transmitir todos esses estímulos sensoriais através de imagens, através de um texto, de uma palavra que desperte a emoção do consumidor. É isso que vai estimular a vender. E é assim que funciona o branding sensorial. Outra forma de estimular as vendas é a linguagem persuasiva. Quando eu falo em persuasão, eu não quero dizer enganar o consumidor, ludibriá-lo. Nós estamos partindo do princípio que você tenha um bom produto ou um bom serviço. Através da linguagem persuasiva, você vai facilitar a decisão de compra dele, destacando as virtudes, as qualidades do seu serviço e do seu produto. A linguagem persuasiva, ela é um pouco imperativa. Clique aqui, inscreva-se agora, cadastre-se. Nós estamos, na verdade, induzindo o consumidor a dar o próximo passo num funil de vendas para chegar a uma ação de compra. Outra ferramenta muito importante e muito usada, muito conhecida por profissionais de vendas, são os gatilhos mentais. Um excelente gatilho mental é a escassez. Quantas vezes você caiu nesse gatilho? Você foi a uma loja, se interessou por um produto, mas estava em dúvida ainda se levava ou não. E o vendedor falou para você, olha, eu vou consultar o estoque porque me parece que essa é a última unidade. Naquele momento ele mexeu com a sua emoção e o primeiro pensamento que veio à sua mente, não posso perder essa oportunidade. Aquilo acelerou o seu processo de compra. Assim também para fechar um orçamento, quando vai mudar a tabela de preços. São gatilhos mentais que evidenciam a escassez e que aquela oportunidade vai ser única e você não pode perder. Outro gatilho mental muito comum e infalível é a reciprocidade. Nós podemos avaliar a campanha da Netflix, por exemplo. Ela oferece 30 dias de teste grátis, desde que você se cadastre, deixe lá o seu e-mail para depois ela poder se corresponder e nutrir você de informações. Já deixe os seus dados bancários. Dificilmente depois de 30 dias de teste, você não fecha negócio com a Netflix. E hoje, o gatilho mental que eu considero o mais infalível e o mais importante é a prova social. Principalmente porque a sua marca está inserida num meio digital onde precisa cuidar da reputação. Está nas redes sociais, que é uma facilidade muito grande de ganhar uma boa reputação ou uma má reputação. A prova social são os depoimentos de clientes, aqueles que já usaram seus serviços ou produtos e que você vai divulgar isso no seu site, nas suas redes sociais e que tem o maior poder de influência sobre o consumidor. Na verdade, o consumidor percorre 60% da jornada de compra sem ter falado com o vendedor. Ele pesquisa a opinião de quem já comprou, unboxing, reviews, comparativos entre uma marca e outra, e trabalhando
os depoimentos dos seus clientes, dos seus consumidores, você pode influenciar as vendas. Observe no Mercado Livre, no Reclame Aqui, numa loja de perfumes, por exemplo, onde tem o depoimento e inclusive as pessoas comentam sobre aquela essência, se tem fixação ou não, se achou muito doce. Tudo isso influencia quem está comprando. Quando a pessoa lê que o perfume é muito doce ou que é muito fraco, automaticamente ele descarta esse produto. Porém, se ele vê opiniões boas, positivas, ele é estimulado a comprar. Um consumidor que está procurando um apartamento de uma construtora, está para fechar negócio e ele entra no Reclame Aqui e ele vê uma série de reclamações, ele vai ficar em dúvida se faz ou não negócio com aquela construtora. Muitas vezes você não consegue evitar alguma reclamação e vai para o Reclame Aqui. A diferença está em como responder ao consumidor. Porque se você responder ao consumidor com respeito, com atenção, demonstrando cuidado com a sua reputação, mesmo que haja ali um comentário negativo, o consumidor vai perceber que a resposta foi responsável, foi bem intencionada. Mas muitas vezes nós encontramos no Reclame Aqui respostas grosseiras, respostas cheias de razão, respostas que desconsideram a dor do consumidor. E a marca que age dessa forma não percebe o grande mal que está fazendo, porque às vezes é melhor perder em uma venda, atender um consumidor insatisfeito, porém gerar uma boa reputação, do que insistir com alguma razão e ter uma má reputação nas redes sociais, uma má reputação no Reclame Aqui. Porque o consumidor de hoje, ele compra e ele divulga, ele publica, ele usa e ele mostra. Se ele gostar da sua marca, do seu serviço e do seu produto, ele vai ser um propagandista seu gratuito. Então, se você quer ter uma boa influência sobre o consumidor, presta atenção a todas essas dicas que eu dei hoje, coloque em prática e boas vendas!